Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. Confira nesta edição. Na Palestina e em todo o mundo, protestos tomam as ruas contra a decisão de Trump. Putin busca ampliar influência em visita ao Oriente Médio. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. Seguem os protestos contra a declaração de Trump. O presidente dos Estados Unidos afirmou na semana passada o reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado racista de Israel, um aval explícito do imperialismo, a colonização e limpeza étnica iniciadas a partir de 1948 e ainda em curso por Israel. Jerusalém foi ocupada militarmente em 67. Os dias de fúria, chamados desde o anúncio de Trump pelos palestinos, parecem longe de acabar. Em toda a Palestina ocupada tem havido manifestações massivas contra a medida. Israel vem reprimindo fortemente os protestos. Em Al-Halil, também chamada de Hebron, vários palestinos ficaram feridos, inclusive crianças, mulheres, jornalistas e ativistas de direitos humanos. A situação se repete em Jerusalém e em Ramala, bem como em outras cidades palestinas. Em Ramala, milhares de palestinos foram às ruas na semana passada e pediram a ruptura dos acordos de Oslo, baseados na proposta de 2 estados, e o fim da cooperação de segurança entre a autoridade palestina e Israel. Nos protestos em Gaza, a resistência palestina chegou a exigir que a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, reveja o reconhecimento ao Estado de Israel. E o Hamas chamou uma nova intifada, ou seja, um levante popular. Nesta quinta-feira, dia 14, o Hamas realizou um ato gigantesco por ocasião de seu aniversário de 30 anos. Gaza passou a enfrentar, neste último período, pesados bombardeios, que já deixaram centenas de feridos e alguns mortos. Em toda a região também tem havido protestos. Quem informa o que está acontecendo no mundo árabe é o jornalista sírio Vittorio Shams. تحية طيبة. في الحقيقة منذ أعلن دونالد ترامب عن تنفيذ وعد الولايات المتحدة. Olá! Houve várias manifestações no mundo árabe desde o anúncio do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por Donald Trump. As maiores foram em Amman e Beirute. Nesse contexto, é importante falar sobre as posições de 3 regimes árabes. O governo saudita e outros do Golfo silenciaram, exceto pela declaração do ministro de Relações Exteriores saudita, Adel al-Jubeir, em 14 de dezembro, que afirmou que os Estados Unidos ainda são um negociador honesto. Já a associação Este ao Bahrein visitou a entidade sionista nos territórios ocupados numa tentativa de normalização, sob o argumento de que são religiosos que nada tem a ver com a política. No entanto, os palestinos repudiaram sua presença na faixa de Gaza. هذين الموقفين في الخليج في مصر حاول بعض النشطاء القيام بمظاهرة أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة وقد تم قمعهم بشدة واعتقال بعضهم. No Egito, a manifestação em frente ao Sindicato dos Jornalistas no centro do Cairo foi duramente reprimida e alguns ativistas foram presos, enquanto outra manifestação era realizada em frente à mesquita de Al-Azhar. Por fim, todos os olhos estavam voltados para o Líbano, onde esperava-se que o Hezbollah abrisse o fronte militar contra o inimigo sionista com seus mais de 100 mil foguetes. Todos foram surpreendidos pelo discurso do secretário-geral Hassan Nasrallah, convocando os militantes a atacar Israel e os Estados Unidos via Facebook e Twitter, o que provocou muitos comentários irônicos, comparando sua postura agressiva na Síria com seu chamado de tuitaço contra os Estados Unidos e Israel. É isso, obrigado. إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200 وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000
واذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10000. كل انسان حر وشريف في العالم وليس فقط في العالم العربي والاسلامي، وعلى مدى ايام بل على مدى اسابيع، اذا كل يوم كل اللي قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون ترامب وما قام به ويؤكدون على ان القدس عاصمه ابديه لدوله فلسطين ويرفضون تهويد القدس وهذا التعبير عن هذا الموقف، طيب بيطلع مئات ملايين التغريدات مثلا، مئات ملايين المواقف على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال أيام وخلال أسابيع هذا عندما ينعكس على الإدارة الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني سيحول الفرحة إلى غم. Obrigada, Vitórios. Também tem havido grandes protestos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na Ásia e na África. Em várias capitais brasileiras têm ocorrido manifestações. Em São Paulo, ocorreu um ato público unificado no domingo, dia 10 de dezembro. Convocado inicialmente pela Frente em Defesa do Povo Palestino, reuniu centenas de pessoas, entre brasileiros, palestinos, árabes e muçulmanos em geral. Lamentavelmente, houve uma minoria de provocadores pró-ditador da Síria, que causaram tumulto ao verem um manifestante com uma rata da Revolução Síria. Várias mídias registraram em vídeo esse triste momento, que não refletia o espírito unitário do ato. Entre eles, o portal Jornalistas Livres. Um jornalista sírio divulgou em sua página no Facebook o vídeo público em que tentávamos conter a confusão e exigir respeito aos palestinos, e foi ameaçado, inclusive, de morte por isso, o que é absolutamente inaceitável. É preciso denunciar qualquer tipo de intolerância e ataque à liberdade de expressão. Apesar do incidente, o ato seguiu até o final. Uma belíssima demonstração de solidariedade aos palestinos, noticiada até mesmo pela mídia árabe, como a Al Jazeera e a TV Al-Quds. Está marcado o segundo ato em São Paulo, em frente ao consulado dos Estados Unidos. Chamado inicialmente pelo MST e MTST, tem a adesão de diversas organizações, inclusive o PSTU. Seguimos em apoio incondicional à resistência palestina e chamando a solidariedade internacional em todo o mundo. É urgente fortalecer as manifestações neste momento e se somar às campanhas chamadas pelos palestinos, como a por boicote a Israel. O presidente russo Vladimir Putin fez visita relâmpago ao Oriente Médio no último dia 11. Em plena campanha pela reeleição, Putin fez negócios e posou de senhor da paz e da guerra. Na Síria, ele anunciou sua vitória na guerra e o início da retirada das tropas russas, o que ele já havia feito em 2016 e não cumpriu. Analistas apontam a presença de 10 mil militares russos, parte desses do setor privado. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Putin assassinou 6.328 civis, sendo 1.537 crianças. Seu maior feito foi a destruição de Alepo Oriental, através de pesados bombardeios diários e a manutenção de Bashar al-Assad no poder. O ditador sírio concedeu em troca aos russos bases militares em Latakia e Tartus em caráter permanente. O ponto alto da visita foi impedir o ditador sírio Bashar al-Assad de caminhar ao seu lado em pleno solo nacional. No Egito, Putin reuniu-se com o ditador al-Sisi. Negociou a instalação da primeira usina nuclear egípcia no valor de 30 bilhões de dólares, além da permissão de uso de aeroportos militares e do espaço aéreo egípcio pela Força Aérea Russa. Também foram iniciadas tratativas para retomar voos diretos entre Cairo e Moscou. Na Turquia, Putin tratou da venda de sistemas de defesa aéreo S-400 com o presidente turco Erdogan, além da questão síria. Putin quer que Erdogan controle os rebeldes em Idlib e Alepo e restabeleça boas relações com o ditador Assad. Já Erdogan quer o compromisso russo contra os curdos sírios. Este foi o 8º encontro entre Putin e Erdogan neste ano. Está programada para a próxima quarta-feira, dia 20, no Aljânia, a partir das 19h30, uma atividade sobre o status de Jerusalém como capital histórica da Palestina. A atividade contará com a participação de palestinos e especialistas e será seguida de debate. O Aljânia fica na Rua Rui Barbosa, 269, na Bela Vista, capital de São Paulo.
Esta foi mais uma edição do programa Opinião Socialista, o Mundo Árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Você pode entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook. Obrigada. Shukran. Saura Ratanafe. Revolução até a vitória.